Olá! Eu sei que esse estudo bíblico é um dos mais esperados. Na verdade, é onde você entra na profecia. Sabia disso? Onde eu e você somos colocados junto de uma profecia linda que Deus mostrou a Daniel. Vamos estudar juntos para você poder ler a seu próprio respeito? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, obrigada, Pai Santo, pela chance de poder fazer esses estudos com estas pessoas. Coloca a tua mão sobre nós agora. Senhor, livra-nos de qualquer influência do mal. Ensina-nos a trabalhar neste momento segundo a multidão das tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, que nós vamos agora estudar um negócio tremendo. E eu queria que você tirasse tempo nessa semana para estudar uma vez mais e outra vez mais e outra vez mais. Comece desde o estudo número 1, vai passando por cada um deles. Depois entra em Daniel, vai vendo que primeiro, olha, até agora nós estudamos até o capítulo 6 de Daniel, detalhes, porque na verdade a maior parte é história. Capítulo 2 de Daniel é profético, mas o capítulo 7 é tremendo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Primeira pergunta. Em que tempo teve Daniel a segunda visão? A segunda visão que ele teve em que época? Daniel 7, verso 1, dá uma olhada. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então foi no primeiro ano de Belsassar. Lembra no capítulo 5 de Daniel que nós mostramos que Belsassar perdeu o reino? Foi naquele primeiro ano daquele rei e Daniel teve esse sonho, tá bom? Isto é, no primeiro ano de atividades de Belsassar, que reinava com seu pai Nabonibus, em 540 a.C. Agora, que efeito produziu em Daniel este sonho? Que efeito produziu? Dá uma olhadinha aqui para você poder entender. Daniel 7, 15. Dá uma olhadinha, presta atenção. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo e as visões de minha cabeça me espantaram. Daniel não sabia o que fazer de tão mal que ele ficou. Era muito triste. O efeito produzido pelo sonho de Daniel nele próprio foi semelhante ao que sentiu Nabucodonosor quando teve seu sonho. Perturbou. Ele não sabia o que fazer, ficou muito mal. Sabe aquela sensação que a gente tem, que aquele sonho não sai da cabeça? Foi isso que Daniel sentiu, tá? Agora, que pediu Daniel a um dos seres celestiais que no sonho estavam perto dele? Perto de Daniel, no sonho, tinha seres celestiais. Nossa, deve ter sido um sonho muito bonito. Daniel 7,16, olha. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez saber a interpretação das visões. Então veja, Daniel não foi atrás de qualquer pessoa do mundo, de um cartomante, não foi atrás de encantadores humanos, ele foi ao céu, envolvido com pessoas do céu, ele foi perguntar a quem entendia realmente da coisa, que é o próprio Deus, seu Espírito. Foi isso que ele foi pedir. No sonho tinha seres celestes e ele estava perguntando para os seres celestes o que era aquilo que ele estava vendo. Avante, agora observe. Que viu o profeta em visão? Daniel 7, verso 2. Disse Daniel, na minha visão da noite eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então veja que interessante, o que era isso? Havia uns 4 ventos do céu que combatiam no mar grande. Aí você fala, mas o que é isso? 4 ventos batendo no mar? O que isso significa? Calma lá, olha. Qual foi o resultado desta luta? Daniel 7, verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então ele viu o mar agitado pelos ventos dos 4 cantos da terra, um mar agitado, e do meio do mar subiam 4 animais diferentes. Avante agora, olha. Que representavam esses 4 animais? Daniel 7, verso 17. Vamos ver aqui. Estes grandes 4 animais, que são 4 os reis que se levantarão da terra. Que interessante. Então o que Daniel estava vendo sair de dentro de um tal do mar, olha só, era 4 reinos que ainda haveriam de acontecer. Isso foi o anjo que disse. Avante. Agora, o termo reis, aqui em Daniel 2:44, significa reinos, conforme está explicado no versículo 23 e 24 do 7º capítulo, sendo os 2 termos usados indiferentemente nesta profecia. Que é, em linguagem simbólica, representado por ventos.
Você acabou de ver que Daniel estava tendo visões e na visão ele viu seres celestiais. E nestes seres celestiais, para quem ele perguntava, foi dando a interpretação do que ele viu. O que ele tinha visto? Ele estava vendo o mar muito agitado por 4 ventos dos 4 cantos da terra. E ele via animais saindo dali. E o anjo disse, esses animais são 4 reinos que se levantarão da terra. 4 reinos. Presta atenção que coisa interessante. Mas na linguagem simbólica, o que são ventos? Ah, gostou? É interessante isso? Vamos lá, dá uma olhadinha. Eu gostaria que você fosse para Jeremias 25, corre em Jeremias 25, para trás um pouco você encontra o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 25, você vai encontrar o significado de ventos na profecia. Não adianta ir buscar com outra pessoa, tem que buscar com a própria Bíblia. A Bíblia é intérprete de si mesma. A Bíblia própria se interpreta. Por favor, Jeremias 25, verso 31 e 33, tem essa resposta. Olha só. Chegará, estou lendo o verso 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, pois o Senhor tem contenda com as nações. Ele entrará em juízo com toda a carne e os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Olhai, a calamidade sai de nação para nação e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Você fala, mas ainda não está tão claro. Então vai para Jeremias 49. Dá uma olhadinha que coisa interessante. Vai lá, vai para Jeremias 49. Isso mesmo, é interessante que a gente veja, porque a Bíblia não tem 2 linguagens diferentes. Ela tem com clareza alguma coisa para a gente poder entender e fazer mais forte, mais claro para nós as situações. Jeremias 49, achou? Verso 36 diz assim: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os seus fugitivos. O que são ventos na profecia? Guerras. Combinado? Então o que Daniel estava vendo? Daniel estava vendo uma guerra imensa. Uma guerra. Mas ele via essa guerra onde? No meio do mar. Mas olha a pergunta 8. O que é em profecia simbolizado por águas? Apocalipse 17, 15. Vai lá, corre em Apocalipse 17, 15. Ai, como é legal, a própria Bíblia se responde. Apocalipse 17, verso 15. Eu tenho que cuidar muito bem com essa Bíblia toda quebradinha aqui. 17, 15 diz assim: então o anjo me disse, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, voltando um pouquinho. O que são animais? Reinos. O que são ventos? Guerras. E o que é esse mar? Povos, nações e línguas. Então vamos interpretar o que está escrito em Daniel capítulo 7. Daniel estava vendo, porque as profecias têm linguagem profética, né? Daniel estava vendo uma guerra imensa entre os povos, e dos povos, nascendo do meio destas guerras, nascendo 4 reinos. Tá certo? Então veja, no 2º capítulo de Daniel, você se lembra que a gente estudou sobre isso? Sob a figura de uma estátua de homem, uma estátua grande, é feito um simples esboço político do surgimento e queda dos reinos terrestres, que precederiam o estabelecimento do eterno reino de Deus. Lembra disso? Agora, no 7º capítulo, aqui de Daniel que estamos estudando, são representados os governos terrestres como são vistos à luz do céu, sob os símbolos de animais bravios e ferozes, e em particular estes oprimindo e perseguindo os santos do Altíssimo. Daí a diversidade nos símbolos usados para representar estes reinos. Agora veja, o que representava o primeiro animal? Ele viu 4 animais saindo. Vamos ver o primeiro? Vamos lá, Daniel 7:4. Vai lá, volta para Daniel, a nossa Bíblia tem que estar aberta no livro de Daniel. Daniel 7, verso 4 diz assim, olha: o primeiro era como leão, tinha asas como de águia, diz aqui, ó, olha lá, tá? Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Olha, o leão, o primeiro desses 4 animais que Daniel tinha visto, né? Assim como a cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor, representa a monarquia da Babilônia. Leão, rei dos animais, postado à cabeça de sua espécie, assim como o ouro é a cabeça dos metais, tá bom?
As asas de águia, sem dúvida, denotam a rapidez com que Babilônia estendeu suas conquistas sobre Nabucodonosor, que reinou desde 604 a 561 a.C. Esse reino foi vencido pelos medos e persas em 538 a.C. Isso é muito interessante. Então, meus queridos, veja que coisa tremenda. O reino da Babilônia é o leão que Daniel estava vendo saindo do mar. Reinou soberano com duas asas, a rapidez com que conquistou o mundo todo. Mas caiu também. Não existe reino do mundo que não caia, né? Isso é que me... Essa é uma realidade, viu? Realidade para mim, para você, para toda a situação dessa terra. O único reino que não vai acabar é o reino de Jesus. Bom, mas esse era só o primeiro animal. Vamos dar uma olhadinha? Por que foi simbolizado o segundo reino? Vamos lá. O segundo reino, Daniel 7,5 diz assim: Continuei olhando e vi um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta e devora muita carne. Então, primeiro era um leão com asas, esse segundo um urso manco se levantando de um lado, tinha 3 costelas na boca. Então vamos entender o que é isso. Este foi o reino medo-persa. Por que manco? Um dos reinos era mais rico que o outro, por isso ele era manco. Tá? Medos e persas, tá? Olha só, este foi o império medo-persa, aqui representado sob o símbolo de um urso. Por sua crueldade e sede de sangue, são os medos e persas comparados a um urso, animal dos mais ferozes e cruéis. Adam Clarke, comentando Daniel 7,5. Avante. Por que foi simbolizado o terceiro império universal? Vamos dar uma olhadinha em Daniel 7,6, diz assim, ó, olha aqui. Depois disso, continuou olhando e vi outro animal semelhante a um leopardo e tinha 4 asas de aves nas costas. Esse animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Opa, agora aparece um animal, um leopardo, que é rapidíssimo, com 4 cabeças e 4 asas. Que animais estranhos, né? Mas o que representava isso? Presta atenção agora. Se as asas de águias nas costas de um leão denotam rapidez de movimento do Império Babilônico, 4 asas no leopardo devem denotar inexcedível celeridade de movimento no Império Grego. Isso se verifica historicamente verdadeiro. Como assim? Se 2 asas no leão, que é Babilônia, foi rápido, imagina 4 num leopardo que é mais rápido que o urso. O Império Grego foi o império que conquistou mais rapidamente qualquer situação no mundo. Foi um negócio tremendo, tremendo. E eu preciso ler historicamente isso para você, tá bom? Para que você tenha certeza. Observa aqui, ó. Maravilhosa foi a rapidez das conquistas de Alexandre na Ásia. Alexandre o Grande, tá? Ele se precipitou como uma torrente sobre o agonizante Império Persa e toda a oposição se tornou inútil. Os gigantescos exércitos mobilizados para enfrentá-lo dissolveram-se como a neve à luz do sol. As batalhas de Grânico em 334 a.C. Imagina, eu quero que você procure sobre isso, tá? Olha bem, isso no ano seguinte de Arbela em 331 a.C. Selaram o destino do Império Persa e firmaram amplo domínio dos gregos. Dá uma observada aqui a fonte de onde foi que nós tiramos isso, tá? Agora, esse animal tinha também 4 cabeças. O Império Grego manteve sua união por apenas um curto período de tempo após a morte de Alexandre, ocorrida no ano 323 a.C. Passados 22 anos de sua brilhante carreira, ou seja, no ano 301 a.C., foi o Império dividido entre seus 4 melhores generais. Cassandro, ele apossou-se da Macedônia e da Grécia, a oeste. Lisímaco ficou com a Trácia e partes da Ásia no Helesponto e Bósforo, ao norte. Ptolomeu obteve o Egito, a Líbia, a Arábia, a Palestina e a Calecíria, ao sul. E Seleuco ficou com todo o restante dos domínios de Alexandre, ao leste. Agora veja, realmente aquele reino tinha 4 cabeças, tá bom? Avante, olha, como estava representado o 4º reino. Agora eu quero te pedir que você preste muita atenção nesse 4º reino. Isso vai fazer toda uma diferença na sua compreensão. Lembra quando eu disse que você entra nessa profecia? Tá na hora de você entender um negócio tremendo. Gente, isso é muito importante. Não só você, mas toda a sua família tem que entender isso. E eu peço em nome de Deus, eu rogo a você, estude este estudo de hoje com sua família.
Daniel 7 tem que ser entendido por qualquer cristão na face da terra. Observa, vamos ver esse quarto animal? Vamos lá, Daniel 7:7. Vamos lá, diz assim: depois disto, continuei olhando nas visões da noite e vi um quarto animal. Animal é reino, né? Terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de, o que diz na sua Bíblia? Ferro. Ferro era a parte da estátua que representava qual reino? Roma. Lembra disso? Avante, vamos lá. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Que coisa interessante. Vamos dar uma entendida agora? Que foi dito ser esse quarto animal? Daniel 7:23. Vamos dar uma olhadinha? Daniel 7:23. Disse-me ele ainda: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. Quem é o quarto reino? A gente já sabe que é Roma, mas Roma se dividiu em duas partes. Tem Roma imperial e Roma papal. Você vai se assustar com o que você vai estudar agora. Isso é muito sério. Avante que nós temos que continuar. Olhe bem isso daqui. Isto é, esta situação, por todos, é admitido como sendo o Império Romano. Ele foi terrível, espantoso e muito forte, tornando-se em realidade o que os escritores romanos se comprazem em chamá-lo o Império Universal. Adam Clarke, comentando Daniel 7:7. A vitória final dos romanos sobre os gregos ocorreu na Batalha de Pídina, em 168 a.C. Entendeu? Agora, você está entrando num conhecimento que vai te espantar e vai também te abrir os olhos para muitas coisas. Que era representado pelas 10 pontas. Esse animal tinha 10 chifres, ou 10 pontas, né? Vamos dar uma olhadinha o que era que representava? Daniel 7:24, vai lá. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois desse se levantará outro, qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Peraí. Você está lembrado da estátua? Cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as 2 pernas. Veja que não eram as pernas só, as 2 pernas de ferro. E os pés, contendo 10 dedos, misturados de barro e ferro. E vem uma pedra sem auxílio de mãos que bateu no pé da estátua, quebrou tudo, se tornou grande e encheu a terra. Essa pedra representando o reino de Cristo. Lembra disso? Agora, observe esses reinos de Daniel 7. Isso é muito interessante. Um leão com asas, que era o império da Babilônia. O segundo, um urso manco, representando os medos e os persas, um mais rico que o outro, que se levantou depois dele. O leopardo com asas, 4 cabeças e 4 asas, a rapidez com que o império grego, com que Alexandre conquistou o mundo, e as 4 cabeças são seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que eu acabei de ler para vocês. Mas aparece o quarto reino da terra. Esse quarto reino era um reino de ferro, um reino que esmiuçava tudo e acabava com tudo. E ele tinha 10 chifres. O que te lembra? O Império Romano foi dividido em 10 reinos. Agora está na hora de você compreender uns negócios tremendos. Vamos lá. O historiador Maquiavelli, sem fazer a mínima referência a esta profecia, apresenta a seguinte lista de nações que ocuparam o território do Império Ocidental ao tempo da queda de Rômulo Augusto, 476 a.C., o último imperador de Roma. Olha bem, lombardos, francos, burgundos, ostrogodos, visigodos, vândalos, érolos, suevos, hunos e saxônios, 10 ao todo. Você não acha isso curioso? Interessante, não é? Então, o Império Romano, após a queda de Rômulo, né, quando o Império Romano se decompõe, que se desfaz, ele se divide em 10 reinos, que são esses o que eu acabei de dizer. Entre incessantes e quase incontáveis flutuações, os reinos da moderna Europa, desde o seu surgimento até o presente, têm somado uma média de 10. Nunca mais, desde a subdivisão da velha Roma, se uniram eles num só império, nunca formaram unidades, como são os Estados Unidos da América. Nenhuma fórmula de orgulhosa ambição que visasse reunir os fragmentos dispersos alcançou êxito. Sempre que surgiram, foram invariavelmente reduzidos a pedaços. Onde eu tirei isso, dá uma olhada aqui, a prova histórica. Deixa eu comentar uma coisa com você.
Você percebeu nessa lista desses 10 reinos que são resultado da divisão do Império Romano, do antigo Império Romano? Observe isso. O que você observou? Isso te faz pensar? Mas continue o estudo agora. Observe. Que mudança viu Daniel operar-se nestas pontas, nestes chifres? Daniel 7:8. Dá uma observação. Estando eu olhando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Nestes chifres havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com vanglória. Peraí. Então, nos 10 chifres que ele olhava do animal, um animal terrível e espantoso, apareceu um outro pequenininho que tinha chifres e um olho grande, parecia olho de homem, boca de homem. Então este chifre abateu 3, não foi isso? Observe isso daqui agora. Que investigação da parte de Daniel mostra que o quarto animal, e especialmente o que diz respeito a essa ponta pequena, a esse chifrinho pequeno que nele há, constitui a feição mais importante dessa visão? Na verdade, o mais importante da visão que Daniel teve é este chifre pequeno. Você sabia? Dá uma olhada por quê. Observa, por favor, Daniel 7, 19 e 20. Daniel 7, 19 e 20 diz assim: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Agora veja, verso 20. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória, ou com blasfêmias, né? E que parecia ser mais robusto que seus companheiros. Você entende que essa é a parte principal que eu gostaria que você prestasse atenção. Quem é esse chifre pequeno? A gente já sabe que o grande animal é Roma. Você já sabe que aqueles 10 chifrinhos são a divisão do Império Romano, né? Que o Império Romano se desfacelou e se dividiu em 10 reinos, que são hoje os reinos da Europa. Mas quem é esse chifrezinho pequeno? Avante, vamos avante, você precisa entender isso. Isso é muito sério. Olha só. Quando deveria levantar-se essa ponta pequena? Daniel 7, 24. Quando deveria se levantar? Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantará 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. O que isso significa? As 10 pontas, como já foi mostrado, ou 10 chifres, surgiram quando Roma, o quarto reino, foi dividido em 10 reinos. Essa divisão se completou em 476 Anno Domini. A ponta pequena deveria levantar-se depois deles, como diz o versículo citado. Então, este outro chifrezinho pequenininho só ia se levantar depois que os 10 reinos, que se constitui a Europa hoje, aparecesse. Isso te faz pensar em alguma coisa? Qual deveria ser o caráter dessa ponte pequena? O que essa ponta pequena iria fazer? Vamos dar uma olhadinha, por favor, observe agora o que está escrito aqui, nessa mesma parte deste versinho, Daniel 7, verso 24. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro que será diferente dos primeiros e abaterá 3. Então este chifrezinho, ao levantar-se, para se levantar, tem que abater outros, tá? Observe isso aqui. O poder que se levantou no Império Romano depois da queda de Roma, em 476 Anno Domini, que era inteiramente diferente de todos os 10 reinos em que Roma foi dividida, visto que exigiu e exerceu autoridade espiritual sobre os 10 reis, e perante quem 3 dos outros reinos, os érgulos, os vândalos e os ostrogodos caíram, foi o papado. Definidos que estão o lugar e o tempo do reino da ponta pequena, a análise de seu caráter e obra será feito nos estudos que se seguirão. O único reino que se levantou após o reino da Europa, que é o resultado do reino de Roma dividido, foi o papado. Você vai se assustar com o que vamos estudar no próximo estudo. Eu te peço que você estude muito
que você ore muito, peça muito forças a Deus para estudar o que vamos estudar, porque não serei eu falando, é a própria Bíblia. Diz que este reino pequeno, esse chifrezinho pequeno que ao se levantar já bateu 3, esse chifrezinho que tinha olhos de homem e boca como de homem, observa o que é que ele vai fazer. Dá uma olhadinha em Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Como assim? É isso mesmo que você está lendo. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Tome um susto sobre isso. Esse poder que se levantou depois da divisão do Império Romano, que depois desses reinos serem levantados, esse chifrezinho pequeno que se levantou teria o poder de proferir palavras contra o Altíssimo, de perseguir os santos do Altíssimo, de mudar os tempos e as leis. Quem é? Próximo estudo você vai entender. Eu vou orar com você agora. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, nós estamos muito agradecidos porque o Senhor está nos levando a compreender algo que poucas pessoas compreendem. Eu lhe imploro em nome de Jesus que nos ajude agora ao compreender essas verdades, que tua mão esteja sobre nós e que essa pessoa em nome de Jesus seja tocada por teu Espírito e quebre o coração diante de ti, pedindo forças a Deus para cumprir e para aceitar as verdades que vai ler. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu vou orar muito por você de agora em diante, porque você vai entrar num campo tremendo de compreensão como nunca antes. Por que eu disse que você estava na profecia? Porque você é um dos que serão perseguidos por esse poder. Até o próximo estudo. Deus abençoe você.